Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje tem como convidado o Gustavo Caetano. Gustavo, que é fundador da Sambatec, empreendedor, inovador, resolvedor de encrencas. E para você entender melhor essa história, nada como ouvir a própria história do Gustavo. Gustavo, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo, hoje dedicado às novas gerações. Ô Milton, muito prazer estar aqui com você mais uma vez, né? A gente já tinha feito um programa juntos, mas dessa vez aí no mundo digital, né? Com Facebook, todo mundo participando. Super legal, uma honra estar aqui com você. O Gustavo Caetano, que além de tudo isso que eu falei para você, também é autor deste livro aqui, ó. Pense simples. Você só precisa dar o primeiro passo para ter um negócio ágil e inovador. Esse livro do Gustavo Caetano foi publicado pela editora Gente. Gustavo, eu disse que você é um resolvedor de encrencas, mas eu só disse isso porque você me permitiu dizer. Que encrencas você resolve e por que você virou um resolvedor? Então, Milton, minha história é interessante, né? Eu sou um cara que nasci no interior, nasci na cidade chamada Araguari, que é Heriguera em inglês, né? Em Minas Gerais. Isso, Triângulo Mineiro, pertinho de Uberlândia ali. E eu fui estudar no Rio de Janeiro. Cheguei no Rio, né? Imagina um cara sair de Araguari para estudar no Rio e tal. Tem aquele choque cultural. E lá no Rio comprei meu primeiro celular. Na época, não, 2004, um celular preto e branco e tal, com a telinha um pouquinho, né? Começava a ter aquela primeira telinha colorida, né? E aí eu tentei baixar alguns joguinhos ali para celular, não conseguia baixar. Falei, se eu quero comprar um joguinho e não tem jogo para vender, tá aí uma oportunidade, vou ver quem faz isso fora do Brasil. E aí fui no Google, achei uma empresa na Inglaterra, uma empresa na França, tal, mandei e-mail para eles, e a empresa da Inglaterra me mandou um e-mail e falou, Gustavo, se você me trouxer um plano de negócio mostrando que esse é um bom mercado, a gente entra no Brasil em parceria com a sua empresa. O negócio não era seu, a porta que abriu sim. Exatamente, eu vi uma oportunidade ali, eu nunca tinha pensado em empreender, eu tinha 19 anos na época, peguei um avião, fui para Londres, mostrei um plano de negócio para os caras, que o Brasil era um belíssimo lugar para eles estarem, né? Olha o tanto de gente que mora no Brasil, olha, né, a oportunidade de todo mundo vai começar a comprar celular mais colorido, mais evoluído, e muita gente vai querer comprar joguinho. Então nós temos que entrar agora no mercado, né? E aí eu consegui um contrato para trazê-los aqui para a América Latina e ser o revendedor exclusivo. Só que eu tinha um problema, né? Um outro problema para resolver. O primeiro era esse. Eu consegui resolver o primeiro problema. O segundo é como é que eu monto a empresa. Eu não tinha dinheiro. Eu era estagiário, né, na época. E tinha conhecimento? Porque você disse que teve que apresentar um plano de negócio para eles, e nós estamos falando isso de um cara com 19 anos. Isso. Você estava o quê? Na universidade? Estava na universidade. Fazendo o quê? Estava fazendo marketing na Fazendo Escola Superior de marketing. Propaganda. Bom, de alguma maneira ali você já tinha uma boa base, então, para isso. Exato, mas fui estudar sobre o assunto. Ainda não sabia sobre o assunto, esse mundo de telecom, não conhecia nada. E cheguei lá com dados que mostrei para eles, né, que existia uma janela única de oportunidade. Que ou eles entravam agora no mercado, ou acabava. E eu tava ali, eu tava falando coisa que eu tinha lido só, eu não sabia, né, de verdade. Agora, o seguinte, como é que você resolveu o segundo problema? Porque o segundo problema, eu imagino, é o problema de muita gente que está nos acompanhando aqui no mundo corporativo. Como arrumar investimento para tocar esse negócio? Exatamente. Cheguei no aeroporto de Guarulhos, liguei pro meu pai, falei, pai, me apresenta para um cara rico. E meu pai me apresentou para um cara de Florianópolis, que é um empresário, tem resort e outras coisas, né? Eu fui para lá, mostrei o plano para os caras e falei, já tenho o negócio, eu só preciso de dinheiro para tocar. E os caras, né, hoje chama investidor anjo, né, Milton? Naquela época era um homem rico mesmo. E aí, esse cara aportou $100 mil para eu começar o negócio. Eu voltei para o Rio e aí sim comecei essa startup, né, que hoje chama startup, que é uma empresa nova, mas comecei a vender para as operadoras. E eu tinha uma oferta muito interessante para as operadoras de celular, porque eu chegava numa operadora que tinha 10 joguinhos, falava, eu tenho 2 mil, você quer? Eu falei, quero, quanto eu te pago por isso? Eu falei, não, eu te dou os joguinhos, você vende, 50% é seu, 50% é meu. E você aí não cobrava nada da operadora. Nada da operadora. Eu fechei as 4 operadoras do Brasil, no outro ano abri um escritório em Santiago, no Chile, e no final do mesmo ano em Buenos Aires. Do México para baixo, todas as grandes operadoras compravam os joguinhos da gente, pegavam os joguinhos com a gente e vendiam para os seus consumidores. A gente virou um business interessante. Viramos um negócio legal naquela época, né? O amigo do seu pai deve ter ficado bem feliz. Ficou bem feliz. Ele é sócio até hoje. Até hoje ele é sócio? Até hoje. E sócio em quê?
Então, o e que aí, mais? o que foi a próxima, o que aconteceu em seguida? 2 anos depois, uma operadora me chamou e falou, Gustavo, nós temos que negociar, você está ganhando muito dinheiro. Então nós vamos fazer o seguinte, agora 70% da receita fica para a gente e 30% para você. O que estava acontecendo ali, Milton? A gente estava perdendo valor. Quando você perde valor, por quê? No primeiro momento eu tinha algo que a operadora precisava, ela precisava de mim. 2 anos depois, mais gente começou a fazer a mesma coisa, porque eu só trazia o joguinho de fora. Todo mundo podia fazer a mesma coisa. Então o pessoal começou a trazer joguinho também e levar para a operadora. O operador falou, não preciso mais só da Samba, eu posso usar outras empresas. Você já era Samba Tech? Era Samba Mobile na época. Samba Mobile. E aí eu voltei para trás e falei, ou eu voltei para o meu escritório em Belo Horizonte, já na época, e eu falei, ou eu reinvento o meu negócio ou ele vai acabar. E eu imaginava que o mundo ia caminhar para vídeo. Que as pessoas, né, como a gente está tendo aqui hoje, as pessoas iam querer assistir mais vídeo na internet à medida que elas tivessem mais banda de internet. Na época de 2007, eu comecei a pensar que o mundo ia ter mais banda, lógico, e as pessoas iam ver mais vídeo. E aí eu falei, eu vou criar um concorrente do YouTube, mas para vender para quem não quer usar o YouTube. Quem não queria usar o YouTube na minha cabeça eram as emissoras de televisão. Daí eu entrei e comecei a buscar um cara para desenvolver, porque eu não sei programar. Achei um japonesinho e falei, Japa, tá vendo esse site que chama YouTube? O cara, então copia ele pra mim e muda a cor. Ele copiou o YouTube, fez o YouTube azul, o YouTube é vermelho, ele fez um azul. Eu falei, eu vou levar isso pra alguma emissora de TV. E aí tem um caso interessante, Milton, porque eu comecei a ler sobre o assunto de novo, numa revista de tecnologia e televisão, e vi o nome de uma diretora de uma rede de televisão. E aí eu falei, vou começar a mandar e-mail para essa moça, porque eu descobri que ela era irmã do dono da emissora. Eu mandei um e-mail para ela, falei, esse pessoal, né, conhece muita gente, vou mandar um e-mail como se ela me conhecesse. Oi, tudo bem? Como é que tá seu irmão e tal? E aí 2 dias depois volta um e-mail dela. Ô, Gustavo, tudo bem? Meu irmão mandou um abraço, mas olha só, eu não cuido disso aqui dentro da emissora. Eu posso te apresentar para quem cuida aqui dentro. Me apresentou para a diretora de tecnologia e a gente fechou o nosso primeiro contrato sendo o YouTube da emissora. 1 ano depois, a gente tinha 8 das 10 emissoras das grandes emissoras usando a nossa tecnologia. Então, quer dizer que a gente descobriu algo numa época que ninguém fazia também. E nesse momento, quando a gente conseguiu fazer a primeira venda, nós acabamos captando de novo uma nova rodada de investimento aí maior com fundos, né, aqui no Brasil e lá fora. Você citou agora há pouco o seguinte, ao se referir ao primeiro negócio de jogos, que vocês estavam perdendo valor. E você percebeu que aquilo não ia ter vida tão longa como se imaginava inicialmente. Esse é um aprendizado, pelo que se entende lendo o livro Pense Simples, é um aprendizado que você teve inclusive em família, uma história muito rica do ponto de vista assim, de aprendizados que o seu avô passou, e eu gostaria que você descrevesse um pouco essa história pra gente. Isso mesmo. Então, Milton, o que aconteceu na minha família? Meu avô era um grande industrial. Meu avô veio de Portugal para montar uma indústria de cortiça aqui no Brasil. Cortiça, na época, além de fazer rolha de vinho, ela fazia também isolamento térmico. Quer dizer que qualquer lugar, câmera frigorífica e tudo mais, usava cortiça para isolamento térmico. E cortiça, para quem não conhece, é uma casca de árvore prensada, né? E isso aí fazia com que o isolamento, ela virasse ajudasse nesse isolamento. O que aconteceu? Um dia alguém chegou para o meu avô e falou, doutor Adriano, tá chegando uma tecnologia nova aqui, o senhor tem que olhar. Meu avô olhava aquilo e esfarelava, falando, isso aqui é porcaria. Nunca que isso aqui vai substituir a cortiça. Cortiça é pesada, é firme, isso aqui é leve, esfarela na minha mão. E era o isopor chegando. E o isopor chegou e destruiu o negócio do meu avô, que me deixou uma máquina fotográfica de herança. Então, mas olha que interessante. O mundo antigamente, né, em que as novas tecnologias demoravam 50 anos para entrar no mercado, né, para chegar na vida das pessoas, hoje demoram meses. Então isso foi um negócio que me trouxe uma paranoia, né, de buscar novas coisas o tempo inteiro e achar que o que a gente fez hoje, aonde a gente chegou, não é garantia de que a gente vai chegar muito mais longe, né, fazendo a mesma coisa. Isso me trouxe uma mentalidade de inovação, mas sempre buscando a simplicidade de como é que eu posso resolver problemas simples das pessoas que muitas vezes ninguém está vendo, porque é simples demais. Mas só deu coisa certa para você? Não, deu um monte de coisa errada, né? Na minha história, que é recente ainda, tem um monte de coisa que... Você tem hoje 35 anos. Você começou aos 19 e hoje está com 35, está quase na aposentadoria. Tá. Não, mas essa história, a vida do empreendedor é uma montanha-russa, né? Então, tem um monte de coisa que dá certo e um monte que não dá. E o que eu notei, né, até acompanhando amigos também que montaram negócios da minha época e depois,
é que as pessoas que resistem mais tendem a se dar melhor, né? Então, assim, a resiliência é importante. Você saber tomar um não, aceitar esse não, ou tentar entender por que eu tomei um não. Né? Por que será que onde eu estou falhando? Melhorar seu produto, seu serviço, seu negócio e voltar de novo e tentar de uma outra maneira é muito importante. O que acontece é que muita gente tenta a mesma coisa. Né? Você toma não, volta para trás e acha que quem te deu não que não entende. Erro. Insiste no erro. E no nosso caso, né, no meu caso, eu sempre volto com um não para trás tentando analisar por que será que esse cara falou um não? E aí, onde eu estou errando? E aí eu vou para outra pessoa, para outro cliente. Tomei um não de novo, um outro investidor, tomei um não de novo, escuto, por que você está me falando não? Então isso é importante, a gente tem que aprender a ouvir, né? Porque a partir daí você consegue remontar a sua vida, né? Então a sua história, a trajetória. E os empreendedores de sucesso, você sabe bem disso, Milton, esses caras, eles têm uma vida que ele não teve sucesso, né, desde o começo. Outro dia eu estava com um amigo do Skank, né, da banda, e todo mundo veio falar com ele, e tal, e como é que foi o começo do Skank, vocês já, né, faziam muito sucesso? Ele falou, não, a gente passou 10 anos quase passando fome, para depois ter, né, o nosso momento, que é o momento que eles vivem até hoje. Mas o sucesso não é repentino, né, e as pessoas tendem a enxergar a pessoa como, ela deu certo por sorte, ou alguma coisa que aconteceu na vida dela, mas não vê todo o trabalho que tem para trás. Né? Qual é a sua formação? Marketing. Isso, mas eu estudei inovação no MIT, né, em Massachusetts, estudei inovação em Stanford, estudei na Universidade da NASA, né, que é a Singularity, né, que é uma universidade que fica dentro da NASA, na Califórnia, e fiz outros cursos também, sempre focado nessa área. Eu fui para dentro da Universidade da Disney para ver como é que a Disney, que é uma empresa de 100 anos, se reinventa. Então, sempre busco, pro lado de educação, abrir um pouco a minha cabeça. Eu não sou um cara bitolado de estudar só comunicação ou só marketing. Eu sempre tentei unir o que eu sei fazer de melhor, que é essa parte de comunicação e marketing, com outras coisas. E aí eu tinha acabei criando uma empresa de tecnologia, só que com uma cara diferente, com uma marca legal, com uma empresa super reconhecida e super inovadora, né? Vamos pegar o ponto da simplicidade, a qual você já chamou a atenção e está na capa do seu livro Pense Simples. Por que você insiste neste ponto? Muitas coisas estão na nossa frente, muitas oportunidades estão na nossa frente e a gente não enxerga porque a gente tende a achar que as coisas são mais complexas do que elas são. E aí tem um exemplo, né? Inclusive com a TV Globo. Um dia eu estava com um diretor da TV Globo aqui em São Paulo, tinha um monte de fita em cima da mesa dele. Aí eu falei, mineiro, aquelas fita fitas enormes, grande, devia ser beta, né? É isso. E aí eu falei assim, o que é esse trem aí? Mineiro a gente é curioso, o que é esse trem? Aí ele falou assim, não, isso aqui é uma fita para enviar comercial. Eu não sabia que enviava por fita. Eu falei, mas por que envia por fita? A resposta foi, não, porque sempre foi assim. E muitas coisas, quando a gente questiona, a resposta é, por que isso funciona assim? Não, porque sempre foi assim. É mais simples, né, para o cara responder aquilo ali. E aí, às vezes, gente, a simplicidade está em resolver aquele problema. Eu parei para resolver aquele problema. Falei, posso tentar resolver isso, fazer esse envio de maneira digital? E ele me deu essa oportunidade. Nós plugamos a nossa tecnologia que a gente construiu para fazer o envio da agência de publicidade até a emissora de TV, ser totalmente digital. A gente plugou... E sem perder qualidade. Globosat, com a mesma qualidade, 100% dos canais da Globosat, depois outras de canal fechado. Voltamos na Globo, o Projac fez um monte de teste, a gente foi homologado como a única empresa que podia receber comerciais de maneira digital. Quando ela fez um anúncio num jornal aqui importante, aqui em São Paulo, a maior empresa do mundo, que fica em Londres, chama Edstream, veio até nós, falou, queremos comprar esse negócio aí. Eu falei, se vocês tiveram um mingauzinho, nós vamos vender, né? E eles acabaram comprando esse negócio da gente, montaram uma estrutura aqui em São Paulo. Hoje todos os comerciais de grandes empresas passam por essa empresa. Mas o que é o mais interessante disso? Quantas pessoas passavam na frente dessa fita todo dia, olhava, falava, nossa, gente, é fita até hoje, e voltava, virava, continuava trabalhando, né? E tocava sua vida normalmente. Então, às vezes, as grandes oportunidades estão nos detalhes do nosso dia a dia, na nossa frente, e a gente não para resolver. Você já citou aqui a necessidade de ser um bom observador, de saber ouvir as pessoas. Agora, o que diferencia o inovador das demais pessoas? O que é o ponto-chave para que você seja uma pessoa que olhou lá as fitas e pensou nesta possibilidade, e outros que olharam lá até acharam que aquilo ia ser um trambolho, mas não conseguiram imaginar como solucionar? Eu acho que, primeiro, tentar ter uma educação ampla,
ler coisas diferentes, entender de mundos diferentes, conversar com pessoas diferentes, né? Então isso é importantíssimo. Eu sempre converso com empreendedores de sucesso, né? Empreendedores que estão começando, empreendedores de indústrias que não tem nada a ver com a minha, porque dali eu tiro alguma coisa que pode ser importante para mim. Eu sempre tento fazer um curso lá fora, como eu fiz esse na NASA, que tem um monte de coisa que não tem nada a ver com o meu negócio, que é vídeo, né? Transmissão de vídeo pela internet, e trago dali aprendizados que um dia vão ser úteis de alguma maneira. Eu sou um fanático por leitura, leio um monte de livros por mês aí, com assuntos totalmente diferentes, mas essa abertura da mentalidade é importante, e às vezes a gente fica bitolado demais, né? Você quer ser um especialista em um assunto, você só lê sobre aquilo, você só entende daquilo, você só conversa com gente que fala sobre o mesmo assunto que você. A probabilidade de você ser igual ao resto das pessoas é muito grande. Em um determinado... Eu nunca fui o melhor aluno da minha turma, em nenhuma turma que eu passei. Mas eu também nunca fui o pior. Mas em um determinado momento, Milton, eu entendi que se eu fizesse as mesmas coisas que todas as pessoas faziam, que é vou sair da faculdade, vou fazer um MBA, vou fazer isso, vou trabalhar numa grande empresa, eu ia ser exatamente igual à maioria das pessoas. E que se eu fizesse coisas que poucas pessoas faziam, eu seria diferente das pessoas. Então, eu escolhi caminhos, né, que a maioria das pessoas não escolheu. E eu acho que esse é um grande diferencial, sabe? Faz coisa que ninguém está fazendo. Não segue a manada, né, do comportamento de manada. Se um faz, eu vou fazer também. Você diz aqui na capa do livro que você só precisa dar o primeiro passo para ter um negócio ágil e inovador. O primeiro passo é esse? Fazer. Eu acho que mais importante do que ter ideia, tem muita gente que valoriza demais a ideia, né? Ainda mais nesse mundo agora de startup, tecnologia. Todo dia eu recebo um e-mail de um cara que tem uma ideia, né, de como ele vai acabar com o Facebook, de como é que ele vai criar o próximo Google e tudo mais. Mais importante do que a ideia, gente, não valoriza demais a ideia, não. Mais importante é dar valor à execução, é fazer. Eu sou muito amigo do Thales Gomes, que fundou a Easy Taxi, né, que por um momento foi a maior empresa de táxi do mundo, estava em 42 países. E esse cara criou uma empresa de táxi porque a gente não conseguia pedir táxi no Rio de Janeiro. A gente estudava junto na SPM, lá, a gente estudou na mesma faculdade. E ele queria resolver um problema dele, então ele foi lá e fez. Quando ele fez, 40 outras empresas de táxi surgiram. E por que poucas sobreviveram? Porque a maioria focou na execução. Não, alguns focaram na execução. A 99 Táxi, a Easy Taxi e tal, são as empresas que sobreviveram porque executaram muito bem a ideia. Então não adianta ter uma ideia mirabolante, não. O mais importante é fazer. O primeiro passo é isso. Coloca as suas ideias em prática. E aí você vai ter feedback de verdade, sabe? Existe um processo para se fazer? Existe um caminho a ser seguido? Porque a gente vê na mesa do bar o pessoal comentando, a gente vê no e-mail aqui que nós recebemos diariamente, gente oferecendo soluções e dizendo que não tiveram oportunidade para levar à frente, pedindo uma oportunidade. O que eu preciso fazer para que... Qual é o processo que eu tenho que passar para que eu faça essa minha ideia? Legal. É importante, hoje é barato experimentar, né? Se você quiser fazer um aplicativo, você tem um site americano que chama odesk.com, odesk.com, com K. Esse site você acha desenvolvedor para fazer aplicativo para você por $1.000, $2.000. Então não tem mais esse negócio de, não, é impossível, vou ter que gastar R$100 mil, R$500 mil para montar um negócio, como era algum tempo atrás. Hoje você consegue experimentar barato, você consegue chamar alguém que faz uma página, fala, faz uma página para mim, eu te pago isso aí parcelado, e não sei, mas você tem que tirar o que você está falando, né, o que você está pensando e começar a colocar isso em prática, porque as pessoas que investem, eles não investem em ideia. Os investidores hoje, eles não querem saber de ideias. Eles querem saber de o que você já tem. Por que eu tenho que investir em você? Por que você vai criar o próximo Facebook e não o outro cara que também está me apresentando a mesma coisa? Quem conseguir mostrar. Não, eu já fiz, eu tenho 10 clientes, agora eu preciso de dinheiro para conseguir chegar em 100, em 1.000, em 10 mil. Então essa é a lógica do mundo agora. Esse começo é realmente muito difícil, mas eu acho que as empresas, toda empresa nova, ela sofre de medo, incerteza e dúvida. As grandes empresas, quando concorrem com a gente, ela geralmente usa assim, pô, eu tô concorrendo contra uma empresa grande, aí ele vai falar assim, pô, mas você tem certeza que vai contratar a Samba? Medo, incerteza e dúvida. A Samba é pequena, a Samba tá começando, você vai contratar esse cara ou eu, que sou grandão, sou uma multinacional e tal? E para combater isso, quem está começando tem que pensar sempre em endosso e reputação. O que é endosso? Quem usa o seu serviço? Quem usa isso? Então, sempre no começo do meu negócio, em qualquer mercado que a gente entrou, a gente sempre foi atrás do maior.
eu sempre tentei fazer coisas quase que de graça para grandes marcas, a Globo foi uma delas, e depois consegui outros menores. Porque uma vez que eu trabalho com a Globo, todo mundo fala assim, cara, se a Globo confia em você, por que eu não vou confiar? A gente foi para o mercado de educação, a gente foi atrás da Crota, uma empresa de educação do mundo, depois outras menores. Então, a gente sempre foi, a gente usa uma estratégia de pinos de boliche, que é vamos derrubar um pino de cada vez, vamos focar em uma coisa de cada vez, ao invés de tentar resolver tudo. E foi o que a gente fez. Então, o interessante disso, da nossa estratégia, foi que cada cara que a gente trazia de peso dava mais endosso para o nosso negócio. E reputação é o que os outros falam de você. Né? E aí é a mídia, ou as redes sociais, ou tudo mais. Então você tem que ter uma reputação que também fala, não, você é capaz de fazer isso. Você já fez, você é um cara interessante, você tem uma boa reputação no mercado. Isso ajuda a criar um negócio de sucesso. Quero registrar aqui a participação no nosso Facebook do Marcelo Aparecido, que dá parabéns aqui para o trabalho que você está desenvolvendo. O Alexandre Silva diz que está interessantíssimo ouvir ou assistir a essa reportagem hoje. Alexandre Silva participa aqui, Aparecido Venâncio, Carlos Alberto, João Paulo Andrade, Paulo Filho, Josafá Dias, a Sandra Regina também está com a gente. Enfim, várias pessoas participando aqui. E o Jonatas quer saber o seguinte de você: qual é o problema que você nunca conseguiu resolver? Já que você é um resolvedor de encrencas. Exato. Tem um grande problema que eu, no meu foco, e uma coisa importante também, Milton, é que não dá para ser ginecologista e tarado ao mesmo tempo. Você tem que ter foco. Você tem que falar, eu vou resolver um problema de cada vez. E no nosso caso ali, a gente está focado em vídeo. Então, o nosso problema, o poder que a gente tem de resolver as coisas é sempre trazendo para o nosso mundo, que é onde a gente tem know-how. Não adianta você falar, vou resolver um problema de mandar foguete para o espaço, que legal, mas você tem capacidade de resolver? Se não tiver, não tem como. Então, o nosso foco é vídeo. E um grande problema que a gente tem tentado resolver, ainda não conseguimos, é o de comunicação corporativa. E como é que as empresas podem se comunicar de maneira mais eficiente, né? Então, a gente há pouco tempo lançou um aplicativo que chama Cast, com K, e é um aplicativo que basicamente faz com que você possa criar um Snapchat corporativo. Você pode filmar, que o presidente da empresa pode gravar um vídeo aqui falando para a empresa toda e todo mundo recebe esse vídeo. Só quem está dentro da empresa recebe esse vídeo. Né? Ou para os diretores, ou para os gerentes e tudo mais. A gente tem tido dificuldade para entrar ainda nesse mundo porque as pessoas ainda têm medo de se expor ou de ouvir, né, o que o cara lá embaixo pode falar. Então muita gente quer bloquear, não, só quero que o CEO fale, mas aí não é um negócio de uma via só. Então esse é um grande desafio que a gente tem ainda, é um problema grande que eu acho que pouca gente conseguiu resolver de maneira, né, eficiente. Você já trouxe alguns exemplos de empreendedores que pensaram de maneira simples para resolver problemas que estavam ali na sua frente. Você citou aqui a questão do táxi, que estava faltando no Rio de Janeiro. Isso. Aí veio o Easy Tax, você falou da questão das fitas, você falou da questão dos jogos, muitos relacionados a você. Você tem no capítulo aqui algumas outras histórias. Tem história aqui do Sem Cheirinho. O Sem Cheirinho, vocês resolveram o problema do cheiro no banheiro? Não foram vocês. Não foi a gente. Não foram vocês. Exato. Mas foi isso. Encontrou um problema e foi resolver o problema? Exatamente. Tem um caso interessante aí no livro, que é do Waze. Né? O Waze é uma empresa de GPS que nasceu em Israel. Ele nasceu num país, né, que é menor que Belo Horizonte ali, um país pequeno e tal. E eles, quando entraram no mercado de GPS, já tinham grandes empresas de GPS nesse mercado. Então tinha TomTom, Garmin, empresas gigantescas com ação aberta em bolsa e tudo mais. E o Waze falou assim, gente, tem uma coisa que os grandes não estão olhando. Trânsito. Vamos parar, não vamos resolver o problema de GPS, que esse é um problema resolvido. Vamos resolver o problema de trânsito. Foi lá e resolveu bem esse problema, foram vendidos por $1 bilhão para o Google. Viraram a maior empresa de GPS do mundo, porque resolveram muito bem um problema que muita gente tinha e ninguém tinha parado ainda para resolver. Então esse que é o grande ponto de pensar simples. Porque muita gente, Milton, quando você falar que não, estou criando um produto ou um serviço para resolver esse problema, a maioria das pessoas vai te falar, não, desiste, isso já existe, tem alguém que faz, tem um cara grandão que faz, já vi uma empresa, né, nos Estados Unidos que faz exatamente isso aí, para com isso. Não, aí que está a oportunidade, entendeu? Então, às vezes, o que o grandão faz, você pode olhar para coisas pequenas que para o grande é pequeno demais para ele fazer. Ele não vai parar para fazer. Só que para você que é pequeno, é um mercado gigantesco. Então, foca nessas oportunidades, sabe, que são pequenas demais para o grande conseguir atuar, né? O nosso foco aqui no programa de hoje são as novas gerações.
Para essa turma nova que está aí, você sugere que eles vão, em vez de fazer faculdade de administração, de marketing, eles vão estudar inovação? Eu gosto da ideia de ter uma formação, né? Eu ainda sou um pouco tradicional, eu acho que as pessoas ainda precisam ter uma faculdade e tudo mais. Eu não acho que não vou fazer faculdade, o cara tende a se perder um pouco nesse caminho. Tem gente que consegue, mas a maioria não. Mas eu buscaria, mesmo fazendo uma faculdade de administração, marketing, ou qualquer outra coisa, né, relacionada com isso aí, independente disso, mesmo que medicina, tente abrir a cabeça. Tenta ver coisas que não tem nada a ver com o seu negócio, com nada a ver com o seu mundo. Tenta ver como é que é o mundo da medicina, se você faz marketing, se você é médico. Tenta ver como é que é o mundo, né, das startups, porque essa união é que faz, que surge, é aí que surgem as oportunidades. Tem um sócio, o primeiro investidor nosso, ele me fala que sorte é oportunidade mais competência. Então quer dizer que sorte, eu tive sorte, tive. É porque tinha uma oportunidade na minha frente e eu fui competente em ir lá e fazer. Mas para você criar esse ambiente de sorte para você, você precisa estar municiado de conhecimento. Você tem que saber o que existe no mundo, o que o pessoal está fazendo, o que já deu errado, o que deu certo. Então eu gosto muito da ideia de complementar a sua educação com leituras amplas, né? Nós não temos no Brasil curso de inovação, faculdade de inovação, estuda-se inovação por aqui? Não tem. Tanto que eu tento todo ano ir para os Estados Unidos fazer um curso focado nessa área em lugares diferentes. E nós estamos esperando o que então para começar a fazer? É o momento. Vamos embora, vamos nós dois nessa. Vambora. O Alexandre Silva aqui diz assim, eu escuto muitas ideias de alguns amigos que quando chegam na prática, percebi que muitos esfriavam. A dificuldade nos faz colocar em prática nossas ideias? Sim, esse é o ponto. Assim, eu vejo que quando você coloca a sua ideia em prática e começa a fazer, ali é a realidade. Porque no papel, no Excel, no PowerPoint, ali você pode fazer o que você quiser. Você vai falar que você vai vender para 1% do mercado brasileiro, vai ter um negócio gigantesco, você vai vender para metade da China e tal. Mas quando você vai ver a realidade, não é tão fácil assim. Então não acredita demais nas suas ideias, não acredita. Né? Existe uma regra, Milton, do Exército Canadense, que ela diz que se houver disparidade entre o mapa e o terreno, fique sempre com o terreno. O que isso quer dizer? Se tem um soldado, tem um mapa na frente dele falando que tem um rio passando aqui. Ele olha no chão, não vê o rio, não começa a nadar na areia, não. Acredita no que você está vendo, acredita na realidade. E o problema do empreendedor das ideias, né, o idealista, é que ele acredita demais no PowerPoint dele, no Excel, e vê pouco o terreno. Então, mais importante do que tem uma ideia, tenta colocar ela em prática. E aí você vai começar a colher feedback de, cara, legal, mas se fosse desse jeito, eu compraria. Desse jeito que está hoje, não faz sentido para mim. Né? Ou preço e tudo mais, né? Mas experimentação é importante. Mais cedo a gente falou aqui sobre o conceito da simplicidade. Agora, você fala em ser ágil e inovador. Ou ágil e leve, que na realidade é um dos capítulos sobre os quais, ou dos quais eu já li aqui no seu livro Pense Simples. Ágil e leve. O que significa isso, ser ágil e leve? A gente está vivendo a era de Davi versus Golias, em que pela primeira vez na história, o pequeno passa a ter chance contra o grande. Eu tenho falado para CEOs da maioria das empresas aí no Brasil, essa semana eu estava num grande banco falando para todo o diretor e todo o board, a presidência do banco, sobre as novas empresas. Hoje inverteu aquele negócio de... eu lembro na época da faculdade, Milton, você vai lembrar disso também, que a gente estudava os casos que a gente estudava, eu fiz uma faculdade de negócio, os casos de negócio que eu estudava eram das grandes empresas. A gente estudava o caso do McDonald's, o caso da IBM, o caso tal. Hoje, os casos de negócio que a gente estuda na faculdade, voltei agora no final do ano, estava em Stanford, né, no final do ano passado, os casos que a gente estuda lá, o quê? Uber, Netflix, né, Spotify, são as novas empresas. Então, o que está acontecendo agora? Uma inversão. O pequeno passou a incomodar o grande. E por quê? Agilidade. Assim como Golias, né? Golias era um gigante que tinha dificuldade de se locomover, enxergava mal, porque ele tinha um tumor cerebral que comprimia os nervos ópticos dele. Então, Davi, quando chegou perto, falou, se eu chegar perto e lutar com as mesmas armas, eu não vou conseguir ganhar essa batalha. Eu vou lutar de longe com mais agilidade. Eu sou rápido, eu consigo lançar coisas e tal. E acabou lançando uma pedra nele, usou a tecnologia, né? Na época era o Xiling, para derrubar o Golias. E é isso que está acontecendo agora. Os mais ágeis são os que conseguem vencer no mercado. E aí você começa a ver startups, né, empresas pequenas entrando no mercado de banco. É um mercado gigantesco, grande, pesado, mas essa é a fraqueza. Né? Hoje quem é grande e pesado
tem essa dificuldade. O pequeno consegue experimentar e testar mais e mais rápido. Ser ágil, ser leve é ser pequeno? Não pequeno de tamanho, mas pequeno na metodologia, né? E é isso que eu tenho visto, assim, eu estou vendo bancos querendo pensar de maneira, da mesma maneira que o pequeno, tirando sala de diretoria, colocando todo mundo junto, abrindo espaço. Para quê? Para ter agilidade. Porque o pequeno tem isso como vantagem. Então esse é o ponto, assim, pensar pequeno hoje, pensar como um pequeno hoje é importantíssimo, independente do tamanho do negócio. É que para as grandes corporações me parece sempre que a maior dificuldade não é derrubar a parede que tem física, mas é a parede mental que existe, porque você mudar a mentalidade de corporações que viveram num outro mundo, para mim isso é um trabalho, e vou usar uma expressão lá do passado, hercúleo. Exato. Né? É Exato. Gigantesco você conseguir fazer uma coisa dessas. E hoje em dia existe um problema grande dentro das empresas também, que é a atração e retenção de talentos. Porque antigamente, na época do meu pai, o cara queria trabalhar numa empresa grandona, às vezes, né, porque o pai ia ficar orgulhoso dele trabalhar naquela marca grande, aquela empresa grande e tal. Hoje o cara quer trabalhar onde ele se sente melhor, onde tem um propósito maior, sabe? Essas empresas da nova geração vêm com um propósito muito forte de transformação. Então a grande empresa, ou ela começa, eu tive uma vez com um general da US Navy SEALs, que é a tropa de elite máxima dos exércitos nos Estados Unidos, é uma tropa de elite da Marinha, e esse general foi falar pra gente como eles fazem para reter a tropa de elite, para manter o cara lá dentro. Primeiro, vender um sonho. Então você tem que ter um propósito forte e você tem que atrair gente boa. Depois, como é que você mantém esse cara lá dentro? Dando poder às pontas. Power to the edge. Essa é a lógica dos caras, dê poder às pessoas. Então essa nova geração de empreendedores, ela é muito mais descentralizadora, né? Você vê que a gestão dessas empresas modernas ela é mais descentralizada. E as empresas mais de mentalidade mais antiga são centralizadoras. Tudo passa por diretor, tudo passa pelo presidente, e aí você não consegue ter velocidade, porque tudo, né, acaba indo para vai canalizando e vira um gargalo. Só para atender aqui o Edislau Mendes, que mandou a última pergunta aqui, de um tema sobre o qual a gente já falou, e você usou inclusive um exemplo da sua própria família, porque ele pergunta assim: os grandes que não se adequarem, não se adaptarem ao modelo dos negócios atuais, tendem a sucumbir. Você já mostrou que sim, tende a sucumbir. Sim. E você contou uma história que não é de hoje, que é lá da época do seu avô. Isso. Era grande, era enorme, chegou um novo negócio, ele não se adaptou, perdeu o mercado e, enfim, teve que fechar. Só um dado em cima disso, na lista das 500 maiores empresas americanas na década de 50, hoje, 89% desapareceram. Então, quase 90% das 500 maiores não existem mais. E o negócio é que nos próximos 15 anos, possivelmente, 90% das empresas que existem hoje não vão existir também. Vamos dar uma sugestão final para quem está nos acompanhando aqui, só para a gente fechar essa nossa conversa, quando a gente trabalha com a ideia do pense simples, seja ágil, seja leve e seja grande nas ideias. Aceite a falha. Aceite que falhar é parte do processo de inovação, de experimentação. Mas para isso você tem que estar de coração aberto e de mente aberta para experimentar e saber que aquela primeira solução que você achava que daria certo, pode ser que não dê. Mas volta para trás, refaz ela, coloca de novo no mercado. Então, execução, aceitar a falha, foco, isso é importantíssimo, né? E resiliência é importantíssimo para quem quer empreender nesse novo ambiente aí que se formou aqui, principalmente aqui no nosso país. Gustavo, muito obrigado pela gentileza de estar aqui conosco no Mundo Corporativo, trazendo parte aí da sua experiência até uma nova oportunidade. Foi uma honra, obrigadão. Muito obrigado. Gustavo Caetano, que é fundador da Sambatec, empreendedor, inovador, como apresentei lá no início do programa, também um resolvedor de encrencas e autor do livro Pense Simples, você só precisa dar o primeiro passo para ter um negócio ágil e inovador, livro esse que foi publicado pela editora Gente. A você que participou ao vivo do Mundo Corporativo, nosso agradecimento de coração. Lembrando sempre o seguinte, esse conhecimento é para ser compartilhado, então leve à frente nas suas redes sociais. Se você tiver sugestões, se você tiver um pensamento sobre o que nós falamos, sobre inovação, sobre agilidade, o que você quiser, vá lá no nosso grupo de discussões do LinkedIn, o Mundo Corporativo da CBN, publique seu texto lá para que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento também. Aí sim as coisas vão funcionar de uma maneira legal. Combinado? Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.